Essa semana, que já começou marcada pelos ataques de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral perante embaixadores estrangeiros, também marca uma etapa decisiva para a campanha de todos os candidatos. Nesta quarta-feira, começa o período das convenções, que oficializam os nomes que estarão nas urnas eletrônicas, inclusive o do próprio Bolsonaro. Nesse primeiro dia, na quarta-feira, o PDT vai lançar a candidatura de Ciro Gomes aqui na sede do próprio partido em Brasília. No segundo dia, na quinta-feira, o PT vai lançar em São Paulo a candidatura do ex-presidente Lula. Já no sábado vai ser a vez do Avante oficializar a candidatura do deputado André Janones ao Palácio do Planalto, vai ser em Belo Horizonte. Já no domingo, como você falou, o PL vai formalizar a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro aí no Rio de Janeiro. Mas muitos candidatos, sejam aqueles em pior situação nas pesquisas para presidente ou os que lideram as disputas para governador em grandes colégios eleitorais, enfrentam dilemas para indicar o vice. Em alguns casos, a novidade da federação atrapalha os acordos partidários. Em outros, como o do petista Fernando Haddad em São Paulo, o problema é encontrar alguém que agregue votos, como lembrou a jornalista Natuza Neri na Globo News. Ela já tem o eleitorado de esquerda, está majoritariamente com ele, o tradicional eleitor do PT, mas ele quer acenar para o centro, que é justamente para conseguir ampliar e vencer os seus rivais no campo da direita. O próprio governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB e candidato à reeleição, enfrenta obstáculos para formar sua chapa. O mesmo ocorre com o favorito em Minas, o governador Romeu Zema, do Novo. E no Rio de Janeiro não é diferente. Os dois principais candidatos, Cláudio Castro, do PL, e Marcelo Freixo, do PSB, ainda não sacramentaram seus vices, embora os nomes mais cotados sejam bem conhecidos. Cláudio Castro chegou a anunciar o seu parceiro, o ex-prefeito de Duque de Caxias, mas apareceu um problema no caminho. O Washington Reis foi condenado em 2016 por crime ambiental. O Ministério Público Federal está dizendo, Ana Paula, que um loteamento irregular foi construído na reserva biológica do Tinguá, graças à ação do então prefeito. Quais são os entraves para a indicação do vice entre alguns dos principais candidatos em São Paulo, Minas e Rio? Para presidente, quem deve acompanhar Ciro Gomes e Simone Tebet? E por que essa eleição tem sido marcada pela dificuldade para a formação das chapas majoritárias? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter de política Bernardo Mello. Fique com a gente. Bernardo Mello, bora começar pelos candidatos a presidente, né? Os vices do Lula e do Bolsonaro, o Alckmin e o Braga Neto, já são conhecidos. Agora, faltam confirmar os vices, a Simone Tebet, o Ciro Gomes e o próprio Luciano Bivar. Para Simone Tebet, o nome do tucano Tasso Gereissati está muito bem encaminhado. Agora, no caso do Ciro e do Bivar, dá para dizer que faltam opções ou há um excesso de pretendentes? No caso da Tebet, como você bem colocou, Maltic, já foi encaminhada a presença do Tasso Gereissati como vice. O que falta ali é ajustar o acordo com o PSDB. E o Rio Grande do Sul é um estado importante para isso, porque vamos voltar um pouquinho, algumas semanas, para entender. Quando MDB e PSDB acertaram ali uma aliança em torno da candidatura da Simone Tebet, ficou combinado que o MDB apoiaria candidatos do PSDB em alguns estados que o PSDB considerava importantes. E aí o principal nó desse acordo é o Rio Grande do Sul, porque lá o ex-governador Eduardo Leite, do PSDB, ele que deixou o governo, né, no começo do ano, com a pretensão de concorrer à presidência, acabou recalculando a rota e agora é pré-candidato novamente ao governo estadual. O Eduardo Leite ele é candidato ao governo, ele quer o apoio do MDB, mas o MDB também tem um candidato, que é o Gabriel Souza, um deputado estadual, que inclusive foi aliado do Leite por muito tempo, e eles estão ali sem conseguir chegar ainda a um ponto comum. Isso acaba sendo importante para a definição do vice da Tebet, né, da presença do Tasso na chapa, porque sem
a formalização da aliança com o PSDB, não tem Tasso na chapa. Então, falta aí esse ajuste fino com os tucanos, né, entre MDBistas e tucanos, para fechar o nome na chapa da Simone Tebet. No caso do Ciro e do Bivar, é um pouco de falta de opção, mas um pouco também de cálculo, essa demora para anunciar o vice. O Ciro ele vai fazer a convenção dele, né, de oficialização de candidatura logo no primeiro dia disponível do prazo, no dia 20 de julho, e provavelmente não vai anunciar o vice ainda nesse momento, vai segurar um pouquinho mais. O Ciro ainda está tentando atrair apoio de outros partidos, né, para a chapa dele, que tem sido uma tarefa difícil num cenário de polarização entre Lula e Bolsonaro, em que outras candidaturas, como a do próprio Ciro, acabaram esmagadas ali num teto muito baixo de crescimento, não tem conseguido despontar como concorrentes competitivos, né, para brigar por uma vaga no segundo turno. Então, sem essa competitividade, o Ciro vem tendo uma certa dificuldade em atrair outros partidos. Ele vai deixando ali a vaga de vice em aberto para tentar chamar a atenção de outros partidos, mas já vai preparando um plano caseiro para compor essa chapa, né? Chamar alguém do próprio PDT para essa parceria. E aí alguns nomes que têm sido ventilados, especialmente de mulheres, né? Porque o Ciro, assim como em 2018, que ele chamou a senadora Cátia Abreu para ser vice, a senadora Cátia Abreu à época no PDT, ele tenta ali uma mulher, alguém que tem um perfil mais ou menos complementar ao dele para figurar na chapa em 2022. Dentro do PDT tem alguns nomes como o da Sueli Vilela, que é ex-reitora da USP, e a própria senadora Leila Barros, que também é conhecida como a Leila do vôlei, ex-jogadora de vôlei. Quantas vezes eu me arrepiei ouvindo o hino nacional nos melhores lugares do pódio, porque essa líder estava na quadra, Leila do vôlei. Que são nomes ali que estão sendo sondados para essa parceria e é bem possível que o Ciro acabe recorrendo ao nome do próprio partido. O Bivar também deve recorrer ao nome do próprio partido dele, do União Brasil, mas o União Brasil tem se mantido ali quase como uma espécie de esfinge, né? Uma postura meio enigmática, tanto nacionalmente quanto nos principais estados. Então, tanto que o Bivar deixou a convenção de oficialização da candidatura dele para o final, vai ser no último dia do prazo, no dia 5 de agosto, até lá ele vai jogando ali um pouco na incerteza, vai medindo a temperatura, vai vendo se consegue atrair também um aliado de última hora, mas a tendência é que acabe sendo o nome do próprio União Brasil. O nome mais cotado hoje é o da senadora Soraya Tronic, que é uma senadora do União Brasil no Mato Grosso do Sul, mas o mistério vai continuar ainda por alguns dias no caso dele. Bernardo, falando agora dos estados, vamos começar por São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, e por quem está liderando as pesquisas por lá nesse momento, que é o petista Fernando Haddad. Até a Marina Silva já foi cotada para vice e hoje ela e outros apoiadores do Haddad defendem que ele escolha uma mulher para compor a chapa, mas tem outros nomes ainda no tabuleiro. Nesse momento, qual é a tendência e qual o perfil mais procurado pela campanha do Haddad? O Haddad ele já mostrou, Carol, essa preferência nos bastidores ali por ter uma mulher na chapa. E o nome dos sonhos do Haddad era o da própria Marina, que por enquanto tem se mantido ali firme no propósito de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, por São Paulo. Ela acredita que possa ter uma boa votação, que possa, por sua vez, alavancar o desempenho da rede, né, partido que ela foi uma das fundadoras, foi uma das criadoras. Então ela tem esse propósito de ajudar o partido e ela entende que ajuda o partido mais concorrendo a uma vaga na Câmara. Mas o nome dela vai continuar circulando nos próximos dias como uma possibilidade de vice do Haddad, por ser um nome ali muito da preferência do próprio Haddad. A questão dele ali são basicamente 3 partidos disputando esse posto, né? O PSOL e a Rede, que hoje formam uma federação. O PSOL, quando
retirou a pré-candidatura do Guilherme Boulos ao governo de São Paulo, que foi uma candidatura que foi estimulada no partido por conta do desempenho do Boulos na eleição na capital, né, em 2020, em que ele chegou ao segundo turno, teve um desempenho surpreendente. Quando o pessoal retira a candidatura do Boulos, retirou com a expectativa de indicar o vice do Haddad. O Haddad tem sinalizado que não vai deixar essa vaga com o PSOL, mas o partido continua pleiteando ser contemplado, né, com essa escolha. E aí, além de PSOL e Rede, entra aí o PSB por conta do acordo entre o Haddad e o ex-governador de São Paulo, Márcio França, que o França também retirou a candidatura dele ao governo. Todos temos que fazer a nossa parte, e eu estou fazendo a minha. Será candidato ao Senado, na chapa do Haddad, só que o PSB também, com a retirada do França, passou a pleitear o posto de vice do Haddad. O Haddad, por mais que ele queira uma vice, né, com um perfil ali, esse perfil complementar, um perfil que ajude a trazer votos, que traga outros eleitores para a chapa, vai precisar combinar com os partidos, né? Os partidos, eles também... todo mundo diz nessa hora que o candidato é que escolhe, que vice é a escolha do candidato, mas na prática não é uma escolha tão pessoal assim. Passa muito pelo que os partidos querem também. E no caso do PSB, hoje o nome mais forte é o do ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que de certa forma também acaba sendo complementar ao Haddad. O Jonas Donizete ele foi filiado ao PSDB por muitos anos, ele tem ali um eleitorado mais conservador, que acabaria reproduzindo um pouco a dinâmica da aliança Lula-Alckmin, só que no estado de São Paulo, né, com Haddad na cabeça de chapa. Então, essa definição do Haddad, ela tende a se arrastar mais um pouquinho, justamente por isso, pelo pleito dos partidos que estão na coligação dele, de colocarem na chapa alguém que agrade aos próprios partidos, enquanto o candidato, o Haddad, ele busca alguém que agrade mais a ele. Está todo mundo jogando o jogo como tem que ser jogado, né? Cada um tentando puxar a sardinha um pouco mais para o seu lado. E ainda em São Paulo, né, Bernardo? O candidato do Bolsonaro, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, já fechou o nome indicado pelo Kassab, no caso, pelo PSD, que é o Felício Ramute. Mas o nome competitivo para o governo, que é o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, ainda não definiu o seu vice. O que está em jogo nesse caso? No caso do Rodrigo Garcia, Maltic, entra muito uma disputa ali entre União Brasil e MDB, e aí o grande complicador da história é que o União Brasil ele aceitou formalizar apoio ao Rodrigo Garcia, só que a União Brasil sempre tratou da hipótese de indicar um candidato ao Senado. E a ideia lá atrás, quando o Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ele se filiou à União Brasil e mudou o domicílio eleitoral dele para São Paulo, era a ideia de uma ala do União Brasil, né, era que o Moro fosse esse nome para concorrer ao Senado. Isso ainda antes do União Brasil ter fechado, de fato, o apoio ao Rodrigo Garcia. Aí passou o tempo, Moro teve a sua mudança de domicílio eleitoral negada, vai concorrer ao Senado, só que pelo Paraná. O nome do União Brasil que ficou disponível para essa empreitada ao Senado foi o do vereador Milton Leite, que é um político com muita relevância na capital, né, em São Paulo. Só que, nos últimos tempos, o Milton Leite ele tem dado sinais ali dentro do partido de que ele não está tão empolgado assim com a ideia de concorrer ao Senado. Vai ser uma disputa que é considerada difícil. São Paulo também tem uma eleição que está refletindo um pouco ali o desenho de polarização nacional, né, com candidatos apoiados pelo ex-presidente Lula e pelo presidente Jair Bolsonaro, mostrando uma certa força eleitoral. Então, a União Brasil ficou sem nome para indicar o Senado. E aí, consequentemente, passou a querer trabalhar pela vaga de vice do Garcia, que era uma vaga que já estava conversada com o MDB. O MDB é o partido do prefeito da capital, né, o prefeito Ricardo Nunes,
que indicou seu ex-secretário de saúde, o Edson Aparecido, inclusive o Edson Aparecido, ele deixou a secretaria no começo do ano, cumprindo o prazo ali de desincompatibilização para poder se candidatar nas eleições desse ano. E aí esse era o acordo ali que estava encaminhado até que o União Brasil entrou no circuito e aí as possibilidades estão ampliadas. Então é mais uma situação enrolada e vai depender ali de um ajuste fino do Rodrigo Garcia com os dois partidos, com o MDB e a União Brasil, para que ninguém se sinta entrando numa roubada, né? Bernardo, agora falando de Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes deu uma movimentada aí no xadrez, indicando o Felipe Santa Cruz, que era até então o candidato dele ao governo do estado, para compor a chapa como vice do Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói do PDT. Só que o Neves não é o favorito, né? Ele está em terceiro. Os favoritos são o governador Cláudio Castro, que disputa a reeleição, e Marcelo Freixo, do PSB. Falando primeiro do Cláudio Castro, ele tinha indicado que o vice dele seria o prefeito de Duque de Caxias, o Washington Reis. Mas essa chapa não está certa ainda, né? Não está firme. O que impede essa confirmação? Tem dois pontos, Carol, que estão trazendo ali um cenário mais nebuloso para a chapa do Cláudio Castro. O primeiro, novamente, União Brasil entrando no circuito. O partido ele não formalizou ali um apoio ao Castro. O União Brasil, inclusive, tem hoje um pré-candidato ao governo, que é o Antony Garotinho, ex-governador, e que tem se posicionado, inclusive, de forma muito crítica, tentando antagonizar até a disputa com o Cláudio Castro. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro manteve a condenação de Garotinho por 13 anos e 9 meses de reclusão por conta de um envolvimento em um esquema de compra de votos em 2016. Mas os dirigentes do União Brasil no Rio, eles têm dado todos os sinais de que eles estão mais propensos a apoiar o Cláudio Castro do que embarcar numa candidatura própria com o Garotinho. A questão é que o União Brasil ele também vinha pleiteando, nos últimos meses, um posto de vice, né? No caso aqui na chapa do Cláudio Castro. E o Cláudio Castro, até pelo fato do União Brasil ter um pré-candidato ao governo, né? Ele procurou outra composição, acabou acertando a vaga com o Washington Reis, que é do MDB, ex-prefeito de Duque de Caxias. E a questão de que o Washington Reis ele tem uma condenação no Supremo Tribunal Federal por crime ambiental, que já trouxe dor de cabeça para ele em 2020, quando ele concorreu à reeleição em Caxias. Ele acabou conseguindo, na época, uma liminar que suspendeu essa condenação, permitiu que ele concorresse e se reelegesse à prefeitura. Mas depois o caso continuou andando, a condenação foi confirmada e ele está com um último recurso pendente no Supremo, um recurso que está em vias de ser julgado. Julgamento que chegou até a ser marcado no fim de junho, acabou retirado de pauta em cima da hora, mas é algo que pode ter uma resolução, e no caso uma resolução desfavorável para o Washington Reis, a qualquer momento. Então isso cria também uma insegurança sobre a viabilidade da presença dele na chapa, porque se ele tiver essa condenação confirmada, né, ele passa a ser considerado inelegível. Então, cria uma dor de cabeça ali para o Cláudio Castro. Esses novos ingredientes podem fazer com que a balança penda para outro lado. E o Cláudio Castro, vale lembrar, ainda não oficializou a data de convenção dele. Então, até a convenção, até a oficialização aí da chapa, tudo pode acontecer. E no caso do Freixo, hein, Bernardo? A aliança que se avizinha, ela é do gabarito de Lula-Alckmin, hein? Pela escolha de adversários históricos, né? Quais são as chances, de fato, do César Maia ser o vice da chapa do PSB? E a pergunta é inevitável, né? Se isso se confirmar, existe a possibilidade de que o César Maia peça votos para o Lula aqui no Rio, ou isso está fora de questão? Hoje, pelo PSDB do Rio de Janeiro, que é dirigido pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o César Maia é o candidato a vice do Freixo. Isso, no partido aqui no Rio, a sinalização é essa. Aí,
para que essa presença do César Maia na chapa seja oficializada, vai depender de uma concordância da direção nacional do PSDB, já que nacionalmente o partido não está apoiando, né, não está na mesma coligação que o PSB, então, o que também não é nada de outro mundo, isso é bastante comum que nos estados os partidos formem coligações que não respeitam a coligação nacional, porque não existe ali uma exigência de que uma esteja vinculada à outra, mas vai depender de uma concordância do PSDB nacional e também de um ajuste com o Cidadania, porque o Cidadania é um partido que formou federação com o PSDB, então nesse caso os partidos eles têm que estar formalmente na mesma página, não pode o Cidadania apoiar um e o PSDB apoiar outro, e o Cidadania ele tem ali uma indicação hoje de apoio ao Rodrigo Neves. Então, como o PSDB ele é um partido que tem maioria na federação, ele é um partido mais forte dentro da federação do que o Cidadania, a tendência é que a vontade do PSDB acabe prevalecendo, e se for a vontade do PSDB do Rio de Janeiro, será a presença do César Maia na chapa do Freixo. Mas aí ainda faltam esses trâmites burocráticos. E sobre o César Maia pedir voto para o Lula, eu te confesso, Maltic, que eu não sei ainda, e seria um momento bastante inusitado da eleição, para dizer o mínimo, porque César Maia, egresso do antigo PFL, né, do DEM, sempre esteve na oposição. O DEM sempre esteve na oposição aos governos Lula. É um caso ali, acho que tão surpreendente quanto o Alckmin aparecer na chapa do Lula. Como o Alckmin já está na chapa do Lula, também não dá para se surpreender com tanta coisa mais no Brasil de 2022. O Bernardo, falando agora de Minas, o ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, montou uma chapa com o PT, seguindo a Aliança Nacional com o Lula. Agora, por lá, o curioso é que o favorito nas pesquisas, o governador Romeu Zema, ainda não acertou sua escolha. O que tem atrapalhado o governador a definir o candidato a vice nessa disputa? O PSDB em Minas teria que abrir mão do seu candidato para que o Zema tenha o vice ideal? O PSDB, Carol, ele lançou uma pré-candidatura ao governo, que é a do ex-secretário de Saúde, Marcos Pestana, uma pessoa próxima ao círculo ali do deputado federal Aécio Neves, que não é o presidente do diretório estadual do partido, mas é, na prática ali, a principal liderança do PSDB mineiro e uma das principais lideranças do PSDB nacional também. E até então, o PSDB ele vinha fazendo parte da base de apoio do governo Zema, né, na Assembleia Legislativa de Minas. Só que o Zema ele tem uma dificuldade no momento de formar a chapa, que é o fato de o Novo, né, que é o partido do Zema, ele não tem o costume de formar coligações. Ele está abrindo ali uma exceção esse ano para o próprio Zema, mas o hábito do Novo é formar as chamadas chapas puras, né? Que o mesmo partido ocupa todas as vagas ali, ocupa a cabeça de chapa, ocupa o posto de vice, ocupa também a candidatura ao Senado. Em Minas, o Novo está abrindo uma exceção, mas está abrindo nem tanto assim, porque o partido também tem feito movimentos para indicar o vice do Zema, que seria o deputado estadual Matheus Simões, que é um dos deputados ali que encabeçou a defesa do governo Zema na Assembleia. Então, sem esse espaço na chapa, o PSDB ele tende a lançar uma candidatura própria. E aí uma opção que o Zema tentou costurar, mas que não vem sendo bem recebida no PSDB mineiro, foi convidar o Cidadania para indicar o vice da chapa. O nome que circulou ali como o mais cotado nessa composição seria o do jornalista Eduardo Costa, que está afiliado ao Cidadania. E por quê? Porque o Cidadania está federado ao PSDB. Isso não pegou bem porque hoje o vice do Zema, que não se manterá como vice dele, mas o vice do Zema, que é o Paulo Brandt, ele está afiliado ao PSDB. Ele deixou o Novo durante o governo e se filiou ao PSDB. Então, para o PSDB, não faz sentido apoiar um nome de outro partido
se poderia simplesmente continuar na chapa com o vice atual, caso fosse da vontade do Zema manter a aliança com os tucanos em Minas. Ô Bernardo, por que está tão travado esse ano, esse processo aí de formar chapa? Acho que eu não me lembro de uma outra eleição em que tivesse tão difícil, né, fechar as chapas com os vices, não só para presidente, também em vários estados importantes. É o fato de vários partidos estarem federados e eles não conseguem se entender dentro da federação, ou os partidos também estão hesitantes em indicar o vice e aí ter que gastar dinheiro na campanha majoritária, num ano em que a gente sabe que os partidos estão privilegiando as campanhas proporcionais, né, para o Congresso, até para garantir acesso a fundo partidário e fundo eleitoral. Por que está tão difícil? Você citou dois dos fatores que para mim são centrais, Carol. A questão das federações, né, que são uma novidade para esse ciclo eleitoral, elas não existiam até então, e o fato de você, com as federações, você obrigar os partidos a estarem perfeitamente alinhados em 26 estados no Distrito Federal é algo mais desafiador do que pode parecer à primeira vista para alguém que não acompanha ali o detalhe das diferenças, né, de estado para estado. Isso é uma coisa. A questão de privilegiar candidaturas ao legislativo, eu acho que também é um fator importante, porque os partidos, embora tenham conseguido, né, aumentar o valor do fundo eleitoral... O Tribunal Superior Eleitoral divulgou quanto cada um dos 32 partidos políticos vai receber de dinheiro do fundo eleitoral. É um total de 4.961 bilhões de reais. O fato de ter mais dinheiro para todo mundo, na prática, nivela a competição, né? Os partidos que tinham poucos recursos em 2018, hoje eles têm um patamar de investimento maior para as suas candidaturas. Então, todo mundo está preocupado ali em como é que vai correr essa campanha, principalmente para deputado federal, porque é o fator ali, o tamanho das bancadas eleitas é o fator decisivo para a repartição de fundo partidário, de fundo eleitoral nos próximos anos. E tem um outro fator só que eu acho importante de mencionar, que aí é a particularidade dessa eleição. Você faz com que tenha uma competição maior pelas chapas que são vistas, por vagas, né, nas chapas que são vistas como competitivas, chapas lulistas ou bolsonaristas, e no restante das chapas, fica aquela coisa de ninguém quer se comprometer a apoiar. Só se compromete a apoiar quando entende que, ou por circunstâncias ali estaduais específicas de um lugar, ou enfim, pelo contexto de um candidato específico, se tornam ali chapas mais competitivas. Mas, no geral, tem essa, digamos assim, essa dificuldade de acreditar na viabilidade em vários estados, e acho que Rio, São Paulo e Minas são bons exemplos disso, da dificuldade de acreditar em chapas que não estejam vinculadas, dificuldade que eu digo da classe política, de acreditar em chapas que não estejam vinculadas a Lula ou a Bolsonaro. Bernardo Melo, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Bernardo. Um grande abraço. Obrigado, gente. Valeu, Carol. Valeu, Maltic. Um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da Band, da Jovem Pan News e das redes sociais de Ciro Gomes. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.